E agora nós vamos lá na cozinha, porque a chefe Inês Prado já está aqui nos aguardando e eu tô encantada, porque até, gente, até no formato do pão ela colocou aí o formato da cenoura. Olha isso! Que maravilha! Um beijo, bem-vinda, viu? Ah, obrigada. Assim é uma forma bacana para a criança começar a experimentar, né? Então, a gente pôr um pouquinho de decoração, a gente começa a comer com os olhos, né? Isso é verdade. E por falar em comer com os olhos, vamos aproveitar a imagem desse pão de cenoura em formato de cenoura para poder colocar os ingredientes para que você possa fazer aí na sua casa. Presta atenção, já pega o celular, já bate foto da receita que está aí do ladinho. Tá certo? Nós vamos daqui a pouquinho mudar a tela, mas é a sequência dos ingredientes. O modo de fazer, você assiste quantas vezes você quiser, porque vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, ok? Vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Aí você, tá vendo? Já mudou a tela, então é a sequência dos ingredientes e depois você entra lá no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, tudo junto, @programamulher.com, e aí você vai poder ver quantas vezes quiser essa receita. Ai, mas de cenoura e aquele tal do bolo de beterraba? Aí a gente vai só comentar sobre ele. Inês, pensando no modo de fazer, todo pão tem a sua técnica. Exato. O que fazemos primeiro? Esse aqui a gente vai fazer primeiro a levedura, né? A gente vai a esponja que o pessoal fala? Exato, para fermentar. Então, aqui tem 30 gramas de fermento seco, fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar, né? Que daí vai ajudar a ativar, uma xícara de leite. Você deu tudo que o fermentinho gosta. Tudo que ele gosta. Açúcar e um leitinho. E aí a gente vai colocar também uma colherinha de sal. Ah, já coloca o sal na fermentação? Esse já vai o sal na fermentação. Que legal. Aí geralmente o pessoal fala assim, não coloca o sal, porque senão atrapalha a fermentação. Esse aqui não. Nesse aqui não tem esse problema, porque como ele é um pão que ele vai enrolado, é um outro tipo de fermentação. Ele vai, o sal vai ajudar e não a fermentar, mas dar mais sabor, entendi, né? Entendi. E aí aqui a gente vai colocar 3 colheres de farinha. E quanto tempo a gente deixa essa mistura para formar a esponja? Meia hora ele já fica bom. Tá. A gente vai dissolver bastante, né? Deixar ele mexer bastante até dissolver. E aí ele vai ficar desse jeito aqui, a hora que... Nossa, esse tanto que você colocou aqui vira esse... aqui. Gente, olha isso. Olha, tá até... Ó, gente, tá aqui, ó. Quase na metade dessa vasilha. Desse bowl. Cresce demais, né? Você viu? Que lindo! Então esse aí vai descansar. Esse aqui vai descansar. Eu vou deixar descansar, depois eu vou fazer o pão de cenoura em casa. Né? E aí? E aí agora a gente vai misturar a outra parte, que é a manteiga. Ela tá líquida. Ela tá líquida, pode estar ponto de pomada ou líquida. 2 ovos. Eu vou pegar uma outra colherzinha aqui. Você quer colher mesmo? Pode ser colher mesmo. Essa tá boa? Ou essa aqui? Ótimo. Tá ótimo, obrigada. Aí aqui tem 200 gramas de cenoura que eu já cozinhei e passei no processador, pode ser no liquidificador, para ela ficar esse purê de cenoura. Tá. Daí que vai dar também essa cor, e aqui tem todos os nutrientes da cenoura. E a farinha de aveia, que é ótima para a gente associar com a farinha branca, porque diminui o pico glicêmico. Então ela não dá ela ajuda a não dar aqueles picos de açúcar no sangue que vão, né, com o tempo vão fazendo muito mal para a saúde. Então a gente equilibra usando a farinha de aveia, que também ajuda no colesterol. Ela é rica em fibra, né? Muito rica em fibras.
Então, além das fibras da cenoura, tem também as fibras da farinha de aveia, né? Aí, aqui a gente vai acrescentar a esponja. Gente, Olha mas só ela como rendeu ela fica, demais. Eu não. E fica bonita, né? Olha isso. Você quer um... Ah, ótimo. Esse é melhor, né? Esse é melhor. Aí... E nada como um pão feito em casa, né? Porque a gente evita todos aqueles excessos de ingredientes que tem nos pães. Não, e a própria farinha, né? Quando você compra, você sempre tem muita farinha. Sim, e esse, exato. Você colocou 3 colheres de farinha de trigo, que é para poder fazer a fermentação. Isso, agora a gente vai acrescentar mais, né? Para fazer a massa. Mas você já colocou a aveia. Exato. Então já dá uma equilibrada. E dá para fazer também com a farinha integral, dá para fazer metade com a farinha integral, que daí a farinha branca ela dá mais elasticidade. Essa massa é bem macia, né? Porque ela a base dela é a farinha branca. Entendi. Mas dá para fazer também com farinha integral. Mas normalmente a gente faz metade, né? Não põe... Aqui a gente vai acrescentando aos poucos. E ela... Aí tem 1 quilo. Aqui tem 700 gramas, que é o máximo que a gente vai usar. Tá. Mas a gente vai vendo a consistência conforme a gente vai colocando. Porque o pão, ele é temperamental, né? A gente tem que ver conforme a umidade do dia, a própria umidade da farinha também, né? A umidade da farinha, a qualidade da farinha, né? Então, a gente vai ter que ir adaptando conforme... Olha, então o máximo que deveria se colocar de farinha de trigo nessa mistura que ela fez dos ingredientes seria no máximo 750, mas ela disse que nem sempre vai tudo. Exato. Então, nós vamos para o intervalo agora, mexendo e colocando mais farinha até ficar no ponto. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta e mostra para você como ficou. A gente volta já. De volta aqui com a chefe Inês Prado, fazendo um pão de cenoura, o qual ela foi acrescentando farinha, até chegar no ponto. Qual é o ponto dessa massa, chefe? Olha, ele vai ficar um pouco, a gente vai colocar um pouco mais de farinha do que esse aqui, porque ele vai chegar nesse ponto aqui, ó. Como o nosso tempo é curto, ela começou a fazer lá, mas só para mostrar para você como fazer, mas esse é o ideal da massa. Isso, aqui ela tá num ponto que não gruda na mão. Então, gruda um pouquinho, porque ela é uma massa bem macia, mas ela já tá, gruda bem pouco. Aí, se começar a grudar, a gente põe um pouquinho mais e vai fazendo a sova. Entendi. Sempre nesse sentido. A gente puxa, com essa parte da mão a gente empurra e puxa, empurra. E quanto mais a gente sova, melhor. Entendi. E aí a gente vai sovar bastante e deixar num pote descansar. E tem que fazer aquela coisa de deixar crescer, se tiver frio, coloca um pano por cima, um lugar mais quentinho. Exatamente. Aqui depois que a gente sovou, a gente coloca, de preferência, num lugar mais quentinho. E o pano, às vezes, precisa tomar cuidado porque ela cresce e aí gruda o pano. Então, a gente pode fazer sem o pano e ela fica nesse tamanho, assim. Porque aqui, na verdade, é essa massa dividida por 2. Ah, entendi. É a mesma quantidade que você estava fazendo lá. Exato, com a receita na íntegra, como nós passamos. Você misturou, deixou descansar. Daí eu dividi em 2. Tá. E essa aqui é metade. A outra metade tá aqui, ó. Crescendo também. Só tampei porque... Não vai ao fogo, gente, pelo amor de Deus. Não vai ao fogo, foi só para manter tampado. É só o pote. Porque se grudar na tampa é fácil tirar. Exato. Grudar no pano nem tanto. Exatamente. Então, ó, ela fica aí agora assim. Tá bem aerada, né? Bem aerada.
E aqui, olha como ela rende, né? Isso aqui é só metade da massa. Então, aí a gente vai pegar um pedacinho assim. Vamos colocar um pouquinho de farinha aqui. E abrir um pouquinho no rolo. De um jeito que ela fique em formato meio de triângulo. Ah, tá. Para ela fazer, a gente vai usar o formato da cenoura, né? Então, ela fica mais ou menos assim. Não é bem um triângulo, mas ela é mais redondinha. Mas aí a gente vai usar assim. Aí a gente vai pegar... Esse aqui é aqui já colher. Aí a gente vai pegar um pouquinho de... Aqui eu tô usando cacau, 50%. Aí a gente espalha assim. Que diferente. Ele é diferente, né? Dá um saborzinho. E aí a gente vai colocar uva passa. Nossa, que surpresa na hora de abrir comer esse pão de cenoura. E aí a gente enrola. Dá uma ajustada aqui. Para ficar com formato de cenoura. Formato de cenoura, a gente dá uma empurradinha, fecha aqui, né, para não vazar a uva passa. E aí a gente vai passar a gema. Já passa, não vai deixar crescer. Não, aqui já não vai crescer mais, só cresce uma vez só esse pão. Ah, tá. Duas, né, que é a primeira fase lá, e aí depois, quando a massa tá sovada, mais uma vez só. Tá, então ele não vai ele já vai pro forno. Já vai pro forno. Aí, legal. Aí a gente passa, né, aqui só uma gema batida. E aí dá para fazer essas ranhuras da cenoura, fazendo assim, ó, com a colher. Ah, com a própria colher. Com a própria colher. Que aí fica mais arredondado, né, que é o formato mais natural. E tá pronto. E olha, e ela colocou ali na parte de trás da cenoura, onde seria a rama da cenoura, para ficar mais com cara de cenoura ainda, ela colocou aqui, olha. Uma salsinha. Salsinha. Pode ser um raminho de salsão. Deixa eu dar uma viradinha assim para vocês verem esse lado de cá, ó. Olha que legal. Que aí fica com a carinha da Ficou cenoura. mais com cara de cenoura ainda, olha. Muito legal. Amei a ideia. Bom, até aqui sem segredos, mas a Maria Júlia Rosário, linda, uma boa tarde para você, obrigada por estar comigo sempre. A Maria Júlia colocou assim, não vi o início do programa, pode mostrar a receita do pão de novo, por favor? Claro que a gente pode. A gente sempre está aqui, olha, para fazer o melhor para você. Então nós vamos colocar no ar novamente a receita. Você pega o seu celular, bate uma foto, tá? Da tela e da TV mesmo, se você conseguir. Se não, para quem tem a facilidade de entrar na internet, vai lá no YouTube, até no seu celular mesmo tem o ícone do YouTube, você vai lá e entra no @programamulher.com. Ainda hoje à noite vai estar disponível a receita, a chefe Inês Prado fazendo aí, mostrando, né, o modo de fazer. Então, vale a pena aprender a fazer um pão saudável, um pão gostoso e fazer com que as crianças comam, por que não? E aí é uma forma de apresentar a cenoura, né? E essa é uma receita perfeita para fazer a criança fazer junto com você, porque essa massa é muito macia e muito gostosa de trabalhar. Se pra gente é gostoso, né? A gente tá irritado, cansado, você vai lá, sova um pão, parece que você sai relaxado, né? Ela dá é muito gostoso, né? E a criança, quanto mais a gente envolve os 5 sentidos, mais ela vai gostar de comer. Então, trazer a criança para a cozinha, fazer ela amassar, sovar, fazer o formato,
vai ser um dia de diversão que fica na memória tanto da criança como da gente. Né? A gente, eu e a Inês, estávamos conversando aqui, lembrando dos nossos filhos enquanto pequenos. Os dela ainda são, entre aspas, pequenos, né? Mas o meu caçula tá com 25. Então aí a gente lembrando de quando eles eram muito pequenininhos, né? E é tão gostoso nesse período no mês das crianças, principalmente, o pessoal coloca no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, colocam lá foto dos filhos pequenos, das pessoas pequenas. Isso é tão gostoso, a infância é algo que tem que ser muito prazeroso para a gente levar isso pro resto da vida. Exatamente. E em relação à comida, comer é um ato emocional, né? A criança se afasta ou se aproxima de uma comida através das experiências emocionais, boas ou ruins. Então, quanto mais a gente tem essas lembranças, essas memórias, esse cozinhar junto, comer junto, todo mundo à mesa, né? Experimentar coisas diferentes, mas né, num piquenique, por exemplo. Quanto mais experiências emocionais boas a criança tem em relação a uma comida, mais próxima ela vai estar de comer uma comida saudável, de aprender a comer, a expandir o paladar, comer coisas diferentes. E olha, de paladar de criança, a chefe Inês Prado entende, porque ela até escreveu um livro, né, junto com os filhos, né? Na época eles tinham quantos anos? Tinham 8, a mais nova, o mais velho tinha 12, foi nessa fase, assim, que um filho é que nem um terceiro, o livro é que nem um terceiro filho, eu brinco, né, porque foi 9 meses para escrever, aí depois editar e tal. Olha, pão a gente não corta com a faca, a gente corta com a mão, então eu vou fazer exatamente isso, olha, eu vou quebrá-lo aqui. Eu poderia cortar também, depois eu vou fazer isso, mas agora eu vou quebrá-lo. Ó, para você ver, ó, como ficou por dentro. Aqui com o chocolate, o cacau 50%, as uvas passas, né, como você tá vendo aí. E aí a gente agora vai saber como vai ficar o sabor desse pão. Tchan, tchan, tchan. Quem tem problema, fala assim, eu não gosto do sabor da cenoura. Não tem como, né? Esse fica... Esse não tem o sabor da cenoura, mas ele tá muito saboroso. Talvez, não sei, eu nem senti a uva passa, eu vou comer com a uva passa agora. Dá um docinho, né? Fica... Você pode usar tanto com coisa doce quanto com coisa salgada. É uma base neutra. A vantagem, porque ele não interfere, por isso que eu falei pra você, não tem o sabor da cenoura. Então você vai comer com tranquilidade, oferecer pra sua família com tranquilidade. Mas agora, gente, com todo carinho. Delícia! E dá para fazer com outros legumes também, fazer a mesma polpa e também não precisa ser nesse formato, nem com recheio, dá para fazer só o pãozinho mesmo de cenoura ou de espinafre, né, coisas diferentes assim. No caso de eu mudar o legume ou colocar um espinafre, eu tenho que fazer como você fez, ele purezinho. Isso, purezinho. Nada aguado. Nada aguado, só o purê mais denso mesmo para não interferir na textura, né? E aí fica bem saboroso e daí muda também a cor, né? Mas eu vou fazer a gentileza a mim mesma de matar a curiosidade desse bolo de beterraba. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. E você de casa, vai querer experimentar junto comigo também? Esse também é uma ótima forma de fazer a criança comer. E esse aqui é um purê de maçã em cima? Esse é a maçã cozida junto com... Eu pus 2 maçãs, uma xícara de suco de maçã e uma xícara de uva passa branca. Cozinhei com um pouquinho de canela, dá pra pôr cravo, canela e aí bate para fazer essa compota, que dá para adoçar. Isso aqui a gente pode usar para adoçar receitas, dá para usar para adoçar o iogurte natural. Sem pôr açúcar. Sem pôr açúcar, é o açúcar natural da fruta. Gente, maravilhoso. Eu acho que eu vou ter que ir pro intervalo, que aí eu vou repetir e você não vai nem ficar com vontade. Chefe Inês Prado. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Intervalo.
uma receita saudável, as panquecas, e a gente volta já.